vídeo do CQT. Vocês podem até achar estranho porque eu estou aqui sozinho, aqui na minha casa, sem os meus companheiros aqui para poder me ajudar a apresentar esse programa. Então, baseado nisso, eu venho aqui com uma nova proposta de fazer esse programa somente para poder expor um pouco mais dos meus livros que eu tenho aqui na minha biblioteca. Nosso objetivo inicial é dar dica de livro também. E pensa que vocês vão falar ali miséria de 50 tons de cinza ou a culpa das estrelas. Nosso negócio aqui é mais heavy metal. Bem, então com isso eu vou falar um pouco deles, expor o conteúdo deles e também dizer algumas coisas bizarras presentes dentro desse livro. Vamos nessa? Certo. Vamos começar com esse aqui, de Bernard Cornwell, chamado O Tigre de Sharpe. Neste livro, conta a história de um soldado chamado Richard Sharpe, que ele participa de uma guerra que ocorre lá na Índia. Nessa guerra, que faz parte dentro das guerras napoleônicas, no caso Napoleão, que estava fechando o cerco lá na Europa contra a Inglaterra, para poder privar a Inglaterra de recursos. Aí com isso, essa própria Inglaterra ela vai, invade a Índia, para poder aumentar ainda um pouco mais os seus suprimentos, coisa e tal. Aí com isso, eles enviam um exército para poder combater o sultão que estava impedindo o aumento do domínio inglês, né? O imperialismo, vamos dizer assim. Aí com isso há uma certa guerra lá, por questões territoriais. Aí com isso nessa história entra o Richard Sharpe, que ele é um soldado e que depois de ter passado umas certas desavenças lá na história junto com os superiores dele, ele é convidado a participar de uma missão secreta, no qual ele vai com mais outro oficial, para poder se infiltrar no exército inimigo, onde lá ele iria resgatar um soldado que estava em posse desses inimigos, e além de trazer informações para o seu exército. Aí com isso, eu vou dizer uma coisa. Esse livro aqui simplesmente é fantástico. Bernard Cornwell, como ele é muito conhecido entre os meios literários, ele consegue fazer uma junção perfeita entre ficção e assuntos históricos. Além também de poder saber descrever bem o ambiente, os costumes, as armas que são utilizadas durante os combates. E também Bernard Cornwell sabe descrever muito bem, conduzir a história em si. Aqui minha leitura recomendada para vocês. Você vê que esse meio que estava perdido lá nas Lojas Americanas. Eu sinceramente gostei muito. Engraçado que esse livro era uma série de aventuras que Sharpe participa. Porque além desse ainda tem mais 8 ainda. É bronca não. E uma coisa, Bernard Cornwell é como se fosse George Martin. Por causa que ele tem bons livros escritos aí. Uma boa para vocês lerem, se divertirem. E também aprender, né, com alguns aspectos históricos que são apresentados aqui. Bem, vamos para o próximo. Neste segundo livro, eu poderia dizer que é um tanto assim bizarro, porque o Martelo das Feiticeiras, como até o próprio prefácio aqui dele diz, que é o mais importante livro jamais escrito sobre o feminino. Ou seja, é um livro no qual realmente deprecia a imagem da mulher. Porque como esse livro é utilizado como manual para poder perseguir feiticeiros. Ou seja, vamos às explicações. Ele foi escrito em 1484 pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Springer. Eu acho que é assim que se diz, né? E nele é o seguinte: o cara é um inquisitor. Ele chega no vilarejo. Então nesse vilarejo ele quer reconhecer uma bruxa. Aí para isso é necessário um manual para poder identificar os requisitos básicos para essa pessoa ser uma bruxa. Aí no qual vem descrevendo aqui quais são esses requisitos. Por exemplo, das justíssimas permissões divinas, o diabo autor de todo mal, havia de pecar em nossos primeiros ancestrais, e blá 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 blá, se justifica na obra das bruxas,
e assim se caso o mesmo é capaz de pecar de forma determinada aqui. Engraçado não é nada. É que esses próprios inquisitores aqui, eles mesmo foram julgados pelo esse próprio livro aqui dele. Um cara perseguiu, matou, fez e aconteceu, criou um manual onde se instaurou a ignorância, e que daí a partir desse manual muitas e muitas pessoas inocentes foram mortas, acusadas indevidamente de bruxaria, e eles próprios, os criadores, os dois alemães, Heinrich Kramer e James Springer, foram propriamente punidos pelo próprio livro que eles escreveram. Foi até bom que se lascaram. Aliás, também, esse negócio de questão de bruxaria também pode ser utilizado como arma política para oprimir ou obter crédito. Esse livro tem várias e inúmeras situações bizarras. Entre elas tem uma que eu gosto muito de falar assim, que é o caso do cara que, depois de ser muito torturado, né, por bruxaria, revelou que no local onde ele morava havia uma bruxa que fazia uns certos acordos meio assim, tanto que estranhos. Aí então, durante a tortura lá, o cara enfiando ferro nele, coisa e tal, e começou a dizer, disse assim, ó, o meu crime foi o seguinte, foi que eu queria ter um membro maior. Aí depois eu fui lá e pedi pra bruxa. A bruxa disse pra mim assim, tudo bem, eu posso lhe dar um membro, mas você tem que fazer o seguinte, você tem que subir naquela árvore ali, chegando lá na árvore você vai encontrar alguns membros lá, você corta o seu, deixa lá, pegue aquele e coloque no lugar. Aí tudo certo. Aí chegou lá, viu o ninho, viu os negócios lá se mexendo, e foi lá e foi fazer, se pegou o maior que tinha. Aí nessa a bruxa gritou lá embaixo, não, esse já tem dono. Bem, aí se você quiser ler um negócio totalmente bizarro, lê esse livro. Até porque o livro é datado, né? Porque devido à forma de linguagem que ele é utilizado. Quem quiser se arriscar, quem quiser também ver um pouco da ignorância que é naquela época, né? Aqui está o livro Martelo das Feiticeiras. Minha recomendação aí, quem quiser se interessar por essas histórias. Vamos pro próximo. Esse aqui. As 17 equações que mudaram o mundo. O que eu posso dizer desse livro? Aliás, esse livro, como o próprio nome diz, é um livro com um conceito matemático. Mas assim, num conceito matemático voltado um pouco mais para leigos, misturando aspectos históricos e aspectos científicos. Que ele fala o quê? Por exemplo, tem uma determinada equação. A partir dessa equação, soube-se criar um elemento. Que a partir desse elemento, pôde-se criar mais outras coisas. Que a partir dessas coisas surgiram mais outras novas. Ou seja, algumas invenções, tanto voltadas na área de tecnologia, ou em contribuição para a humanidade afim. Esse livro é muito bom, principalmente se você quiser observar que a importância, né, da matemática e da ciência sim para o desenvolvimento da humanidade em si. É tão tal que até Ian Stewart usa uma linguagem assim mais abrangente, usa de uma forma que você possa compreender como é feito o procedimento do cálculo, como é a estrutura desse cálculo para você observar a amplitude e a dimensionalidade do negócio aqui. Aqui é a minha recomendação. Bem, vamos para o próximo livro agora. Eu adquiri esse aqui recentemente chamado de Versão Brasileira, Herbert Richards. O livro fala sobre a história de Herbert Richards, que foi um grande dublador da história do nosso país, que ele também foi importante, né, por trazer acesso à cultura para as pessoas que não tinham, vamos dizer assim, que não sabiam ler na época. Por exemplo, em um filme, viu o filme legendado e não sabia do que estava se passando. Aí com essa dublagem também aumentou o interesse das pessoas terem acesso ao cinema. Também é relembrado nesse livro aqui, além de também, né, dos seriados e também de filmes e outras coisas que ele ajudou e trouxe, né, para o Brasil para favorecer ainda mais a nossa nerdice. Aqui é minha recomendação. E como ele próprio diz aqui, invista no seu talento, aprenda com os melhores, aprenda com Herbert Richards. Bem, o vídeo foi esse, eu encerro por aqui.
Como não é um projeto piloto, eu sei que vão ter alguns errinhos a mais, né? Mas quero que vocês me perdoem parte disso. Bem, curtam aí nosso vídeo e quem sabe na próxima tem mais, certo? Tchau.